Só em 2024, XPML11 caiu mais de 8%, HGLG11 caiu mais de 2%, VGHF11 caiu mais de 12%, MXRF11 caiu mais de 6%, BTLG11 caiu, KNR11 caiu. Se você der uma olhada, a maioria dos fundos imobiliários de tijolo estão caindo e muitos fundos imobiliários de papel também estão caindo. Se a gente olha o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, ele também está negativo em 2024, de quase 1%. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs, e neste vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo com os fundos imobiliários e o mais importante, o que fazer com esses fundos imobiliários que estão na sua carteira e estão em queda. Aqui no vídeo eu vou explicar vários motivos e eu tenho certeza absoluta que no final você vai ter entendido tudo. Vou começar mostrando o primeiro motivo, IPCA. Ah, Matheus, não sei o que é IPCA. Cara, IPCA é a sigla que o governo usa, que o Brasil usa, para mostrar o aumento generalizado dos preços e serviços das coisas, como, por exemplo, a comida que você consome, os medicamentos, a gasolina. E como tudo isso aqui está aumentando, o IPCA, a inflação, está aumentando. Olha só aqui, ó. A gente começou em 2024 com uma inflação acumulada, deixa eu mudar aqui para um quadrado. A gente começou 2024 com uma inflação acumulada de 4,51% e estava caindo até abril, olha só. Então, de janeiro a abril, a inflação acumulada aqui no Brasil estava diminuindo. Como que estava o IFIX nesse momento? Vamos começar aqui, ó. Desde o início do ano até meados ali mais ou menos de abril, ele estava subindo mais ou menos 3%. Depois, o que acontece? Depois de abril, a inflação acumulada começou a subir. Se você der uma olhada nesse gráfico aqui em cima, ó, a inflação vinha subindo bastante, caiu aqui em março e voltou a subir de abril para depois. Ó. Agora em agosto a gente teve uma deflação, ou seja, uma inflação negativa. Quer dizer que o preço dos produtos e serviços caíram um pouquinho, mas é bem significante se a gente olha esse acumulado de 4 alguma coisa, 3 alguma coisa, né? Mas beleza. Só que desde abril a gente está vendo a inflação aqui no Brasil aumentando. E o que acontece aqui? Desde abril, olha só, os fundos imobiliários, no caso aqui o IFIX, devolveu aquele aumento, ou seja, começou a cair aqueles 3, alguma coisa por cento. Então você vê que o aumento da inflação aqui no Brasil impacta os fundos imobiliários. Mas o que vem impactando a inflação para ela subir desse jeito? A gente tem as coisas bem clássicas, como por exemplo, o aumento da sua comida, o aumento dos medicamentos, o aumento da gasolina, essa subiu bastante. Temos também que ver a questão do dólar, porque quando o dólar aumenta, a inflação aqui aumenta. Porque veja, a gasolina aqui, por exemplo, ó, ela é cotada em dólar. Então, se o dólar aumenta, a gasolina aumenta. Não sei na sua cidade, mas aqui na minha cidade, a gasolina está mais do que R$6. Mas continuando aqui, vamos ver quanto que começou o dólar em 2024. Vamos pegar aqui o dia primeiro, olha só, R$ 4,85, com a alta então de 12,59%. Temos um dólar hoje a 5,46. E por que isso é tão importante? Vou pegar aqui outro gráfico. Esse vermelho é o IPCA, que representa a nossa inflação. Esse preto é o dólar, o USD, que vai representar o dólar. Perceba que quando o dólar sobe, olha só, quando o dólar sobe, a inflação ela acaba também subindo atrás. Ó. Isso aqui tende a acontecer porque o Brasil tem muita coisa que é dolarizada. Você nem sabe, mas muita coisa que a gente consome é dolarizado. Por isso que essa ligação aqui acontece. Mas é muito perigoso para a gente a inflação ficar subindo tanto. Então, entra na jogada esse carinha aqui, ó, o Banco Central, através de um comitê. Comitê de Política Monetária, o famoso Copom. Eles estabelecem todo ano metas para a inflação. E para convergir a inflação para onde eles querem, eles podem usar como mecanismo essa taxa Selic. O investidor conhece como a taxa básica de juros da economia brasileira. Mas para te falar de forma bem clara, isso aqui nada mais é do que a mãe de todas as outras taxas. Você pode não conhecer, você pode nem ao menos investir, mas isso aqui impacta diretamente a sua vida. Essa taxa aqui é usada como referência para juros de financiamentos, empréstimos, cartões de crédito
Então, se a taxa Selic aumenta, você que quer pegar financiamento, você que quer pegar empréstimo, acaba pagando um juros mais caro. Mas por que o Banco Central eleva a taxa Selic, já que você vai pagar mais caro? Por causa disso aqui, ó. Isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Então, as duas estão diretamente ligadas. A inflação está diretamente ligada com a taxa Selic. Então, se a inflação está subindo, a taxa Selic, que deve controlar a inflação, também tende a subir. Em 2020 aconteceu isso aqui, ó, que pelos meus estudos, isso nunca tinha acontecido no plano real. A inflação fica maior do que a taxa Selic. Porque pensa comigo, se a Selic é um mecanismo para controlar a inflação, ela deve ficar acima. Não à toa, o Banco Central tirou a taxa Selic de 2% e foi para aqueles quase 14%. Subiram muito rapidamente, justamente para a taxa Selic ficar acima da inflação. Aí depois, passou um tempo, a inflação saiu de 10,25% e foi para esse patamar aqui, de 4 é alguma coisa, 5 é alguma coisa. O que o Banco Central começou a fazer? Começou a reduzir a taxa Selic, porque foi o que eu falei. Se a inflação sobe e o IPCA sobe, a taxa Selic tende a subir. Mas se a inflação cai, não tem por que o Banco Central ficar com a taxa Selic lá nas alturas. Eles podem abaixar também. Você pode ver aqui, ó, que isso acontece. Inflação subiu, taxa Selic subiu, inflação caiu, taxa Selic também cai. Beleza, então o Banco Central começou a fazer o quê? Reduzir a taxa Selic. Saiu de 13,75% para os 10,5% que estavam até um tempo atrás. Ou seja, uma redução, ao menos aqui, desde junho de 2023, de 3,25%. Beleza, mas devido à inflação aqui no Brasil, o que o Banco Central fez? Aumentou a taxa Selic. Agora já não é mais 10,5%, voltou para 10,75%. E esse aumento da taxa Selic também impacta diretamente isso aqui, ó, impacta diretamente o IFIX, os fundos imobiliários, seja de papel, seja de tijolo. Nesse gráfico aqui, você vai entender com mais perfeição. Já mostrei isso aqui em outros vídeos, só que dessa vez eu vou explicar de uma forma um pouco diferente. Tenho certeza absoluta que você vai sair desse vídeo entendendo tudo o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Então, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Olha só, aqui em cima a gente tem uma taxa Selic lateralizada, pode ver, ó, que ele estava andando de lado, isso em 2016, ó, de 2015 até meados ali de 2016 para 2017. Mas nesse período, qual era a tendência? O que o mercado estava esperando? Eles já estavam esperando uma queda na taxa Selic. O mercado já estava esperando e o mercado gosta de fazer esse tipo de antecipação. Olha só os fundos imobiliários. Eles começaram a subir mesmo com a taxa Selic andando de lado, porque a expectativa era ela cair. Se a taxa Selic está caindo, quer dizer que os investidores vão buscar novos investimentos, dentre eles fundos imobiliários que tendem a pagar mais, principalmente fundos imobiliários de tijolo, que caem bastante quando a taxa Selic sobe. Então, nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui de taxa Selic alta, os fundos de tijolo são boas oportunidades. Mas perceba que o mercado não fica dormindo. Eles sempre tentam antecipar. Aqui, ó, a mesma coisa. Agora observe, ó, olha só, taxa Selic ficou andando de lado, mas o que o mercado esperava, uma queda na taxa Selic aí no futuro. O que os fundos imobiliários fazem? Olha só, mesmo com a taxa Selic andando de lado, eles continuaram subindo. Agora eu vou limpar tudo isso para mostrar o que acontece quando a taxa Selic fica andando de lado com a perspectiva de alta. Olha só, está bem aqui, ó. Fica andando de lado com a perspectiva de alta. Você pode ver que até aqui os fundos imobiliários subiram, mas quando lateralizou aqui e o mercado ficou, opa, a taxa Selic pode começar a subir. Olha só o movimento dos fundos imobiliários. Eles até tentaram subir aqui, mas isso não acontece. O que aconteceu? Eles caíram, olha só, caíram e ficaram algum tempo andando de lado, até ver o que iria acontecer com a taxa Selic, qual seria o futuro no Brasil, até porque em 2020 aqui foi quando estourou a pandemia, né? Mas beleza, você está vendo aqui então que o mercado gosta de fazer esse tipo de antecipação. Se agora a gente está vendo uma expectativa de taxa Selic maior,
em 10, alguma coisa por cento. Na verdade, deixa eu corrigir esse gráfico aqui. A taxa Selic estava mais ou menos aqui, e agora está mais ou menos aqui, 10,75%. Então, como a gente está vendo uma taxa Selic alta, o que está acontecendo com os fundos imobiliários? Justamente o inverso, ou seja, eles estão tendendo a cair, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. Mas agora pensa comigo, por que os fundos de papel também estão caindo? Isso é devido ao que eles são. Fundo de papel, eles mexem com dívidas imobiliárias. Se uma dívida fica muito cara, fica muito difícil aquele devedor honrar com seu compromisso. Logo, podem surgir inadimplências. Por isso que fundos imobiliários como MXRF11, VGHF11 estão caindo, porque pode acontecer, na verdade, já está acontecendo há algum tempo, uma ou outra inadimplência em vários fundos imobiliários de papel. E agora que você já sabe o que está acontecendo com os fundos imobiliários, chegou o momento de saber o que fazer. E a primeira coisa é você ter calma. Não adianta você olhar o seu fundo imobiliário caindo e falar: ah, comecei a investir agora em 2024, estou perdendo dinheiro. Cara, se a gente olha aqui o longo prazo, olha só, XP ML11, vou colocar o máximo aqui, ó, subindo 8%, fora os rendimentos que ele pagou nesse período. Isso aqui está levando em consideração apenas o valor da sua cota. HGLG11 pode ser a mesma coisa. Vou pegar aqui os últimos 5 anos, olha só, 3,64%, fora os rendimentos que ele vem pagando todo mês. Se a gente pula aqui logo para o IFIX, vou pegar o máximo aqui, porque esse índice ele tem fundos imobiliários de tijolo, fundo de papel, enfim, olha só, desde o seu início ele já acumula mais de 116%. Então, se você tem paciência, se você sabe que fundos imobiliários é um jogo de longo prazo, você não vai ficar se incomodando com essas quedas aqui de 4%, de 6%. Pelo contrário, você vai aproveitar esse momento para fazer o quê? Para você ter calma, não é sair comprando também adoidado, né? Você ter calma é você analisar o fundo imobiliário que você tem, o que você quer comprar, para ver, beleza, ele está caindo, mas é por causa do IPCA, é por causa da taxa Selic, ou é porque aconteceu alguma coisa especificamente com ele. Por exemplo, o KNR11 sofreu alguns calotes da WeWork, não somente esse fundo imobiliário, outros também. A gente tem, por exemplo, outros fundos imobiliários como o XPLG11, que sofreu calote de um dos seus inquilinos. Então você vai analisando para ver o que está acontecendo com o fundo imobiliário e se é uma oportunidade ou se é uma cilada. Se é uma oportunidade, é o momento de você aproveitar essas oportunidades. Porque pensa comigo, se você entra em uma loja e você vê uma calça por R$200, depois de um tempo você entra na mesma loja e a mesma calça está R$150, você não vai querer comprar, não vai querer aproveitar essa oportunidade? Em fundos imobiliários é a mesma coisa. KNRI continua sendo o mesmo fundo imobiliário, mas é melhor comprar o quê? A R$160 ou a R$140? BTLG é melhor comprar a R$98 ou a R$103? MXRF11 é melhor comprar a R$10,50 ou a R$9,77? HGLG11 é melhor comprar a R$157 ou a R$161? Essas são as boas oportunidades. Claro, este vídeo não é recomendação de investimento, estou dando aqui apenas a minha opinião. Você deve analisar os seus fundos imobiliários. Esses fundos que eu escolhi foi simplesmente porque tem muito cotista e eu sei que um cotista ou outro pode estar interessado no que está acontecendo com os seus fundos imobiliários. Então, se eu pudesse resumir esse vídeo seria: tenha calma, analise o seu fundo imobiliário e aproveite as boas oportunidades. Tem oportunidade em fundo de papel, mas tem muita oportunidade muito boa em fundos imobiliários de tijolo agora que a taxa Selic está alta. Então, simplesmente estude e aproveite o longo prazo. Pode ter certeza você vai ser muito beneficiado com isso. E se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça, dá o like, se inscreva no canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.